Pessoal, então, ó, essa foi a média para a distribuição de frequência, certo? Então, só para deixar registrado, eu tenho que fazer o ponto médio do meu intervalo, que é o centro do meu intervalo, vezes a frequência absoluta desse intervalo, mais o ponto médio do segundo intervalo vezes a frequência absoluta desse segundo intervalo, e assim por diante, tá? E dividir pela soma total de frequência absoluta, que é a soma dessa coluna. Com isso, eu chego aqui que o total, que a média de idade dos médicos desse hospital é 38,4, certo? Porque eu faço a construção dessa conta aqui, que eu vou chegar nesse resultado de 38,4, certo? Agora, pessoal, depois de ter feito esse exemplo, a gente consegue chegar a algumas conclusões importantes sobre o que é a média, né? Então, até tem esse autor aqui, que é o Carniel, ele chegou a alguns resultados importantes, né? Algumas conclusões importantes. Quais conclusões são essas? Que, ó, em um conjunto de dados, a média é sempre única, certo? Então, eu sempre vou ter uma média só para cada conjunto de dados. Diferente da moda. A moda eu posso ter mais de uma moda. Mas a média, ela sempre vai ser um número único, tá? Depois disso, a média, ela pode ser afetada por valores extremamente pequenos ou grandes. Então, é aquela coisa lá dos números outliers, que são aqueles números que são muito discrepantes, tanto para menos quanto para mais. Então, a média ela é afetada por esse tipo de situação. A média depende de todos os valores observados. Então, qualquer modificação em qualquer um dos valores vai alterar a minha média, certo? Por menor que seja a alteração, eu vou ter uma mudança. Na mediana e na moda, isso não acontece, certo? Não necessariamente. Pode ter alguma diferença, mas não necessariamente. E, por fim, a soma das diferenças dos valores observados em relação à média é zero, né? Então, se eu pegar todos os meus valores observados e fazer uma subtração, o valor observado menos a média, aí somar com outro valor observado menos a média, aí somar com outro valor observado menos a média. Quando eu somar todos os valores observados que eu fiz a média menos a média, a soma disso é zero, certo? Então, isso é uma conclusão também que esse autor acabou chegando sobre o que é a média, tá? Então, a soma das diferenças dos valores observados em relação à média é zero, certo? E aí, com isso, a gente conclui essa parte sobre a média aritmética, né? E aí a gente entra na parte da mediana, tá? Então, como que a gente faz o cálculo da uma mediana numa situação de distribuição de frequências em classes, né? Então, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Ela parece assustadora, mas na verdade ela não é. É só eu ir substituindo os números que estão lá na minha tabela. E como que eu vou fazer então? Então, a minha mediana, num caso de distribuição de frequência, vai ser o limite superior da classe MD, tá? E aí depois a gente vai entender o que é essa classe MD. A classe MD é a classe onde está localizada a mediana, certo? E a gente calcula ela a partir do número de amostras, né? Então, da mesma forma como a gente calcula lá a mediana num conjunto de amostras aberto, aqui a gente também vai calcular. Por quê? Eu vou pegar o número de amostras que eu tenho e dividir por 2. O número que der vai ser o número da minha mediana. Então, aí eu vou para o intervalo MD, que é o intervalo onde esse número vai estar localizado. Tá? Então, o meu intervalo MD é justamente o intervalo que inclui a minha mediana, que é o número de amostras dividido por 2. Tá? Aí eu vou fazer mais, aí eu vou abrir essa fração. N, que é o número de amostras dividido por 2, menos o FAC-MD menos 1. O que é o FAC-MD menos 1? É a frequência acumulada da classe anterior a MD, vezes H, que é quem? A amplitude da classe, dividido por MD, por FMD, que é a frequência absoluta na classe que eu estou observando, que é onde está localizada a minha mediana. Fazendo essa continha, eu chego num valor que vai dar exatamente a minha mediana, tá?
Então, vamos fazer um exemplo dela também. Então, aqui, ó. Considerando a distribuição de frequência ilustrada na tabela a seguir, sobre a idade das pessoas que estavam em um determinado evento, podemos determinar a mediana por meio daquela fórmula que foi apresentada anteriormente. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma distribuição de frequências, ela começa com 35 e vai até 45. 45, 55, 55, 65 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui são a idade das pessoas que estavam nesse evento. Aí eu tenho a frequência absoluta, então 5 pessoas de 35 a 45 anos, 12 pessoas de 45 a 55 anos e assim por diante. E aqui eu tenho quem? Minha frequência acumulada. Que a frequência acumulada é sempre a soma das frequências até a classe onde eu estou. Então, qual que é a soma da frequência da classe até aqui? É o próprio 5. Qual que é a soma das frequências absolutas da classe até aqui? É o 5 mais o 12. Do 35 aqui, ó, é o 5 mais o 12 mais o 18, e assim por diante. Tá? Então, utilizando esses dados aqui, eu vou conseguir substituir na minha fórmula para chegar a uma conclusão. Tá? Então, aqui, para o cálculo dessa mediana, a gente tem o quê? 58 como total de amostras. Como eu descubro isso? Somando a frequência absoluta. Então, aqui, ó, no final, a frequência acumulada deu 58. Então, o número total de amostras. Aí, esse número total eu divido por 2. Tá? Por quê? Porque é onde eu quero saber onde está mais ou menos a minha mediana. Então, deu 29. Tá? E aí, eu venho aqui para a minha tabela e eu olho em que altura que está localizado o 29. Né? Então, assim, qual classe está localizado o 29? Se eu olhar aqui na frequência acumulada, eu vou ver que a 29ª amostra, ela está aqui, ó, entre o 17 e entre o 35, que é onde eu tenho o 29. Só que aqui o máximo é o 17. A partir do 18, eu já estou nessa classe aqui, que é a terceira classe. Então, o meu 29, a minha mediana, por conta do 29, que é o n sobre 2, ela está aqui na terceira classe. Então, essa classe aqui é a minha classe MD, certo? E aí a gente começa a substituir os valores na fórmula. Então, quem que é o limite superior de MD? É 55. Como que eu sei quem que é o limite superior? Aliás, o limite inferior é aqui, ó, o 55, certo? Limite inferior de MD. Então, ó, limite inferior de MD, 55, tá? Aí depois, quem que é o meu N? É o número de amostras, 58, dividido por 2, menos a frequência acumulada até a classe anterior. Então, a frequência acumulada até a classe anterior é o 17. Então, vem aqui e substituo o 17. Vezes a amplitude de cada classe. Qual que é a amplitude de cada classe? É só fazer 45 menos 35. Então, dá 10. Então, substituo aqui por 10. Dividido pela frequência na classe que eu estou. A frequência absoluta da classe que eu estou. Qual que é a frequência absoluta aqui dessa classe? É 18, na classe MD, né? Então, eu substituo aqui por 18, tá? Com isso, pessoal, é só fazer a continha e ir simplificando. Então, ele começou aqui, ó. 58 sobre 2, 29. Menos 17 vezes 10 dividido por 18. 29 menos 17, 29 menos 17 dá 12. Vezes 10 dá 120. Dividido por 18 mais 55 dá 61,67. Ou seja, a mediana das idades desse evento é 61,67 anos. Ou seja, metade da turma que estava nesse evento tinha menos de 61 anos. A outra metade tinha mais de 61,67 anos. Tá? Então, essa é exatamente a mediana, é o que marca o centro ali dessas idades, certo? Então, olha lá, ó. Nesse caso, isso significa que 50% das pessoas que estavam nesse evento possuem idades abaixo de 61 anos, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vou ter que assistir de novo para dar mais uma entendida, mas acho tranquilo. Tá, para lembrar mesmo como fazer o exercício, é bom assistir de novo mesmo.
Mas assim, até aqui não ficou nenhuma dúvida pendente. Acho que não, professor. Não? Então tá bom, então vamos continuar. Só tem mais uma, que é a moda, né? Então a moda, lembrando, é aquele número que mais aparece na minha sequência de números, né? No meu rol de números. Né? E eu tenho como também definir a moda para uma distribuição de frequências. Então daí como que eu vou fazer para definir? É essa fórmula aqui, ó. Tá? Então o que significa essa fórmula? Então aqui, ó, para eu definir a moda, que é o meu x com acento circunflexo, eu vou pegar o limite inferior da classe modal, tá? Mais aqui o FMO, que é a frequência absoluta da classe modal, menos a frequência absoluta da classe modal anterior, da classe anterior à classe modal, vezes o H, que é a minha amplitude da classe modal, dividido pelo FMO, que é a frequência absoluta da classe modal, menos a frequência absoluta da classe anterior, mais a frequência absoluta da classe modal, menos a próxima frequência, a frequência da próxima classe, certo? Que é essa aqui, a classe posterior à modal. Tá? Eu sei que é isso por causa desse mais um aqui. Eu sei que essa aqui é anterior por causa desse menos um aqui, ó, é a classe modal menos um. Tá? Então aí a gente é só substituir todos esses valores que a gente tira todos eles da minha tabela de frequências, de distribuição de frequências, e aí eu tenho o valor da minha moda, tá? Então, vamos lá, ó. Então aqui, ó, considerando a distribuição de frequência ilustrada na tabela, que é a concentração de oxigênio encontrada em rios, podemos determinar a moda por meio da fórmula apresentada anteriormente, né? Então aqui a gente tem a quantidade de oxigênio que varia de 0,5 a 0,8 miligramas por litro até 1,7 miligramas por litro, certo? E aí eu tenho a frequência absoluta. Então, em 4 rios, eu encontrei a concentração de oxigênio de 0,5 a 0,8 miligramas por litro. Em outros 4 rios, eu encontrei de 0,8 a 1,1 miligramas por litro de oxigênio e assim por diante. Tá? Então vamos lá para a aplicação da nossa fórmula, certo? Primeira coisa que eu tenho que definir, qual que é a minha classe modal? Então o que é a classe modal? É a classe com maior frequência absoluta. Então se eu observar aqui, ó, qual delas tem maior frequência? É a 7, certo? Então aí eu vou ter aqui a 7. Ah, e se eu tiver duas classes que têm classe modal, então eu vou ter um conjunto bimodal e vou fazer duas vezes essa fórmula. E aí eu vou ter duas modas, tá? Então isso é possível. Se eu tiver duas maiores frequências absolutas iguais, aí eu faço duas continhas, né? Então daí eu faço primeiro com uma classe e depois com outra classe, tá? Então aqui, ó, qual que vai ser a minha aplicação da fórmula? Então eu vou pegar aqui, ó, o limite inferior da classe modal. Então eu venho aqui, deixa eu só apagar. Então quem que é o limite inferior da classe modal? 1,1, né? Aí eu venho e substituo aqui, ó, por 1,1. Mais a frequência da classe modal, a frequência absoluta da classe modal é 7. Então eu venho aqui e substituo por 7. Aí menos a frequência absoluta da classe anterior à classe modal. Então, quem que é a frequência absoluta da classe anterior? 4. Então, eu substituo aqui por 4. Vezes a amplitude da minha classe. Qual que é a amplitude das minhas classes? É só pegar qualquer uma delas e fazer uma subtração. 0,8 menos 0,5. Então, dá 0,3. Então, eu substituo aqui. Depois eu começo a repetir, né? A frequência absoluta da classe modal é o 7. Frequência absoluta da classe modal anterior. Da frequência absoluta da classe anterior à classe modal é o 4, mais a frequência absoluta da classe modal, menos a frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Quem que é a classe, quem que é a classe posterior da classe modal? É o 1, né? E aí eu substituo aqui, ó, 1. Aí eu vou fazendo, 7 menos 4 é 3, 7 menos 4 é 3, 7 menos 1 é 6, aí eu faço vezes 0,3 dá 0,9, dividido por 9 dá 0,1, mais 1,1 dá 1,2. Ou seja, a moda, né, de oxigênios
nesses rios é 1,2, tá? Então, pessoal, isso representa a moda desse conjunto, tá? Se eu tivesse todos os meus dados abertos e soubesse exatamente quanto deu em cada rio, essa seria a moda? Não necessariamente, tá? Mas muito provavelmente ela seria 1,2, certo? Então, tudo isso é uma aproximação, tá bom? Mas quando eu tenho a distribuição de frequências, essa moda é válida, assim como a mediana e assim como a média, certo? Mas tudo eu faço com base nos dados que eu tenho no quadro de distribuição de frequências, certo? Então, se a gente parar para pensar, para fazer a média aritmética é muito simples, né? E ela se aproxima muito da média aritmética ponderada. Então, eu tenho lá uma ponderação, que é a frequência, né? E eu tenho os pontos médios, que é o que a gente calcula como se fosse o centro ali de cada intervalo, né? Na verdade, é o centro de cada intervalo. E aí a frequência seria como se fosse o peso para cada um desses pontos médios. Depois disso, para a mediana, além da frequência absoluta, eu vou precisar da frequência acumulada. Né? Então, ó, lá na média eu preciso de qual coluna? O ponto médio, de diferente. Né? Além da frequência absoluta, eu preciso do ponto médio. Lá na mediana, além da frequência absoluta, eu preciso da frequência acumulada. Né? E para a moda, eu só preciso da frequência absoluta, certo? E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, certo? E a gente finaliza essa parte das medidas de tendência central, tá? Na semana que vem, a gente não tem aula na terça-feira, e na quinta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre medidas separatrizes. E aí a gente fecha essa parte de medidas de posição, que é até onde cai na prova, tá bom? Então, aí depois disso, no próximo bimestre, a gente volta com as medidas de variação e a gente dá continuidade na nossa disciplina, tá bom? Alguma dúvida? Prof, eu tenho. Em relação a essa moda mediana que a gente vai fazer, em quais dados da pesquisa que a gente vai fazer? Na EP, você fala? Isso, Na EP é os dados que vocês coletaram. das entrevistas, né? Isso, Ok. E tá? sobre a... Ai, meu Deus. Deixa eu abrir aqui a IP. Eu esqueci essa parte. Que até o Jean mandou mensagem para você hoje, pra gente, que a gente estava meio perdido em relação a isso. Para calcular a variância e o desvio padrão? Isso mesmo. Então, para essa parte da IP, não precisa fazer o cálculo dessas duas medidas, porque elas são medidas de variação, e é conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, assim, foi uma falha ali na hora de preparar a EP, tá? Pode ficar tranquilo. Daí, para o próximo etapa, vocês podem calcular. Por enquanto, não precisa, é só média, Então, não vai, mediana e moda. tipo, tirar nota nem nada, caso não Não, tenha. Então, não. ok, então. Beleza? Só isso mesmo. Obrigado, professor. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu vou finalizar a gravação.